Então, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para discutir e falar sobre o GT1, da qual a finalidade é a construção das diretrizes municipais da educação do campo, bem como a estruturação da matriz curricular, dois documentos extremamente importantes, né, no município, e aí a gente vai começar hoje a orientar, de fato, a como fazer esses documentos. Para o final da live, eu vou ter pedir licença aos meus colegas Antony e Niltânia para ter um dedinho de prosa com vocês sobre especificamente a matriz curricular. No finalzinho da live eu vou falar sobre ela. E aí, no decorrer da live, os dois palestrantes aí discorrerão sobre a construção das diretrizes municipais da educação do campo. Mas eu vou fazer um adendo sobre a matriz curricular, porque eu tenho recebido muito questionamento dos municípios que já fizeram as diretrizes, querendo saber mais ou menos o que eles vão fazer nesse momento. Então, eu trago no final da live algumas orientações acerca disso. Como eu já havia dito, vou apresentar para vocês quem são os palestrantes de hoje, do ponto de vista de formação. Vou começar com a nossa colega Niltânia. Ela é doutoranda em educação, com especialização em investigação científica pela Fundação Universitária Ibero-Americana e Universidade Internacional Ibero-Americana, a FUNIBER, e Unini, Santa Catarina. Mestre em educação pelo programa de pós-graduação, mestrado profissional em educação pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em docência universitária pela Universidade Tecnológica Nacional em Buenos Aires, especialista em psicopedagogia clínica e institucional pelo Instituto de Pós-Graduação e Extensão IBPEX, licenciada em pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, atua como professora do ensino superior e da educação básica, coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, Indígenas e Povos Tradicionais, participa do Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais e Educação do Campo e da Cidade, o GEPENDEC, com registro no CNPq, professora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, professora formadora do programa Escola da Terra, Turma Forma Campo, coordenadora territorial do programa Forma Campo, atuando como formadora no GT1, Diretrizes e Matrizes Curriculares da Educação do Campo, pesquisadora da Rede Latino-Americana de Pesquisa em Educação do Campo, Cidade e Movimentos Sociais. E nós temos também, hoje, para conversar conosco, o nosso querido Antony. A Antony vem da seguinte formação: é doutorando em educação no programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre acadêmico em educação pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, linha de pesquisa Políticas Públicas Educacionais, tendo como objeto de estudo a gestão das escolas e dos sistemas educacionais. Pós-graduação lato sensu em mídias na educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, graduada em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, professor efetivo na área da educação básica, bolsista da CAPES, tutoria de pedagogia, do curso de pedagogia da UESB, desenvolveu atividade junto ao órgão da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes como gestor da educação municipal e atuante no Conselho Municipal de Educação desde 1998, nas funções de presidente, secretário-geral, executivo e relator técnico. Possui experiências na área de gestão e coordenação técnica da educação, direção escolar, vice-direção escolar, assessoria técnica, administrativa e pedagógica, coordenadoria estadual da educação, Câmara de Legislação e Normas e membros da Comissão do Plano Municipal de Educação e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público, reestruturou o Sistema Municipal de Ensino e Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação do município de Ibirataia, Bahia, implementou ações para a construção do projeto político-pedagógico, regimento escolar unificado, conselho escolar, associação de pais e mestres, elaboração da proposta de trabalho para a modalidade de ensino da educação de jovens e adultos no município de Ibirataia, participante da coordenação do território de identidade Médio Rio de Contas pelo Programa de Formação de Educadores do Campo, Forma Campo, para a construção do projeto político-pedagógico e atualmente como coordenador territorial na construção ou reelaboração das resoluções e diretrizes municipais da educação do campo, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e da Cidade, o GEPENDEC, e membro pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática, Formação e Trabalho Docente de FOR, vinculado à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Por que é importante a gente fazer esse preâmbulo, vamos colocar assim? Porque a gente precisa saber quem é que está nos orientando a fazer esses documentos.
né? Vocês precisam ter essa segurança de saber quem são essas pessoas que vêm para nós orientar na construção de documentos tão importantes, que colocam nome de gestor municipal, nome de secretário de educação, nomes seus. Então, quem são essas pessoas? Então, essas pessoas têm esse currículo que vocês observaram aí, e o programa Forma Campo, ele tem muito cuidado ao selecionar essas pessoas para que venha a somar conosco, né? Somar na nossa proposta, que é a regulamentação desses documentos no Estado. Gostaria de dar uma boa noite, Niltânia e Antony, enquanto eu vou projetando aqui a tela. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Tem hora que eu olho assim, nem imagino que é esse tanto de coisa. É muitos anos, né? Muitas décadas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Niltânia. Agradecer a Vandica aqui pela colaboração, né, na transmissão. E estamos aqui à disposição de vocês para iniciar o primeiro capítulo da construção do documento das diretrizes e das matrizes da educação do campo. Eu não estou vendo o Niltânia aqui, Vilma. Tem que passar para ela o link. Enquanto isso, eu vou dizer para as pessoas que estão com as mãos levantadas, que assim que o pessoal fazer a apresentação, a gente vai abrir, sim, para as questões que vocês colocarão, e aí a gente, na medida do possível, vai tirando suas dúvidas, tá bom? Veja com o Niltânia aí, Antony. Ô, Vilma, eu vou estar anotando aqui as perguntas que tiverem no chat. Pronto, ótimo. Eu estou achando que eu consegui gravar, aqui está disponibilizada, vai estar disponibilizada a gravação, né? Uhum. Mas a reunião está limitada a 100. Tá? Aí... Eu vou tentar aqui ver com a Niltânia, dar um jeito. Mas podem, se tiver como começar sem ela. Pronto, então a gente vai começando, e a hora que ela conseguir entrar, a gente passa a palavra para ela. Tranquilo. Vandique, veja se você entra em contato com ela e manda o link. Mas, na verdade, eu acho que ela não está conseguindo entrar pelo número de pessoas. Ela demorou para entrar. Ah, tá. Entendeu? E aí, então, é o seguinte. Então, enquanto Niltânia resolve o problema, eu vou adiantar a parte que seria no final, Antônio, pode ser? Que seria o que eu ia falar. Pode iniciar aqui e você continua, Vilma. Eu inicio aqui e você dá a sequência. Mas assim, eu queria deixar ela, sabe? Ela fazer mesmo a parte dela. Aí talvez, se a hora que eu ela terminar... vai ser o final. Ela vai ser o final? Ah, tá. Então pode ir, Antônio. Pronto. É você que está no controle do slide? Pronto, pode seguir aí para a gente ver os objetivos do nosso encontro aqui hoje. Pronto, o nosso objetivo aqui hoje é, como eu disse anteriormente, hoje estamos com a presença de cursistas também, vai estar gravada, disponibilizada pelo YouTube, e o objetivo, na verdade, é vocês juntarem com a comissão que vocês criaram dentro dos municípios para a construção dos capítulos desse documento. Então, são 5 encontros de capítulos, todos esses encontros, os cursistas têm que estar presentes também, ou assistir pelo YouTube, né, junto com o seu coordenador municipal, e, junto com a comissão, estabelecer aquele plano de trabalho que vocês fizeram junto com o coordenador, ou que o coordenador municipal fez, para ver as datas de encontro de vocês para discutir sobre essas questões dos subtópicos dos documentos. O primeiro objetivo, que é o geral, ele visa, na verdade, que é orientar na elaboração do primeiro capítulo do documento das diretrizes da educação do campo, com perspectiva de estruturação das matrizes da educação do campo, de acordo com a estrutura apresentada, que foi no encontro, nosso primeiro encontro com os coordenadores municipais. O objetivo específico do primeiro capítulo é apontar os marcos conceituais e legais da educação do campo, né? Porque tem um histórico em que ele passa de escola de educação rural para educação, até chegar à educação do campo, enquanto modalidade, destacar os princípios e o contexto municipal da educação do campo, evidenciar as singularidades, especificidades dos sujeitos do e no campo. O público-alvo são os coordenadores municipais, que alguns aqui estão, professores das redes, Conselho Municipal de Educação e membros das comissões especiais e da educação do campo. Bom,
Nós colocamos aqui para só os cursistas terem noção do que será feito durante todo esse percurso até novembro ou dezembro desse ano. Primeiro, o coordenador municipal, ele fez o plano, ou está fazendo, né? Acredito que pelo prazo, que seria até dia 20, então já fez o plano de trabalho. Esse plano de trabalho é basicamente o cronograma de ação dentro do município com relação à construção tanto das diretrizes como das matrizes. A publicação em portaria com o secretário de Educação da Comissão Especial da Educação do Campo. Essa comissão ela tem segmentos, isso foi discutido na live anterior. Esses segmentos representativos é que irão, junto com o grupo, o coletivo, discutir sobre cada capítulo desse documento. Aí foi distribuído, né, divulgado, tá no site também do Formacampo, a ementa do nosso trabalho, a agenda de orientações, cronograma de encontros, parecer e resolução, e o cronograma de encontros. Em novembro, aí então, depois dos 5 capítulos construídos, né, mês a mês, vamos, junto com o Conselho, estabelecer a discussão para a publicação do parecer e resolução junto ao Conselho Municipal de Educação. Bom, para essas ações serem efetivadas ou até mesmo divulgadas e passadas para a sociedade de modo geral, é necessário que vocês façam seminários de educação do campo para até mesmo dizer até onde está sendo discutida a educação do campo dentro do município, né? Nós tivemos aí o primeiro encontro internacional em Guanambi e o 9º encontro do Formacampo, que é justamente através daquilo ali vocês terem uma noção do que seriam, vocês pegarem parte daquilo ali e levar para o município de vocês, né? De antemão, aqui agradecer a Vilma pelo acolhimento de Guanambi. Eu acho que sem ela seria até muito mais difícil aquela realização, porque Vilma, é muito difícil uma pessoa trazer a secretaria, prefeito, tudo para junto para discutir um projeto sobre um projeto, na verdade, sobre uma reunião, né, de educadores e educadoras do campo dentro de um município naquele porte que foi. Então, agradecer e parabenizar a Vilma pelo excelente trabalho, junto com o coletivo do Formacampo. E o 8º ponto seria o Fórum de Educação Municipal. Como está sendo discutido o Plano Municipal de Educação, basicamente terá fóruns de discussão, até para discussão, então é necessário que vocês, né, lutem pela cadeira, vamos dizer assim, da educação do campo dentro desse fórum. Bom, nesse primeiro passo, a gente fala um pouco da apresentação do documento, da introdução, que vocês podem reproduzir isso dentro do município, né? Está lá no caderno temático, e o objetivo hoje é justamente tratar do primeiro capítulo da educação do e no campo. Bom, isso também foi falado na reunião anterior com os coordenadores municipais, que a construção dos capítulos e seções depende muito desses encontros, para vocês entenderem, tirarem as dúvidas no chat ou no grupo de WhatsApp, e aí vocês vão utilizar o caderno temático, que está lá já disponível dentro do site, também no grupo. Através desse caderno temático, teremos uma atividade avaliativa que a gente Vilma deve falar com vocês logo depois, e os minicursos que acontecerão em julho com todos os GTs. Todas essas ações é justamente para vocês fortalecerem o conceito. Bom, dentro desse documento, é necessário ter a capa, né, que são os créditos, o sumário, a apresentação e introdução. Então, todo o caderno temático ele está basicamente estruturado dessa mesma forma que a gente está apresentando aqui. Aquela escrita é uma escrita nossa, né? Então, a gente está autorizando vocês a usarem, contanto que citem os autores, né? Então, não pode utilizar nenhuma escrita do caderno, né, ali, se vocês não citarem quem escreveu o texto ou o manuscrito. Pode seguir, Vilma. Bom, isso aí está basicamente uma imagem do como é que está o estruturado do caderno. Se der tempo aqui, a gente pode até abrir aqui o caderno para mostrar a vocês como é que foi configurado. Pode seguir, Vilma.
Pode seguir. Pode dar sequência. Pronto. O que é que vai tratar esse primeiro capítulo? A educação básica do e no campo. Então, primeiro, aspectos legais e conceituais. A gente traz um pouco da legislação que trata da questão da educação do campo, as questões de concepção do campo, ou de conceitos do campo, os princípios e fundamentos da educação do campo, o contexto da educação do campo nos sistemas ou redes de ensino dos municípios do estado da Bahia. No caso de vocês vão contextualizar a educação do campo a nível municipal. A relação... Pode voltar, Vilma, que só faltou ali duas. A relação entre escola e comunidade, né, trazendo a especificidade e singularidade dos sujeitos do campo. E o último tópico aqui, que a gente ainda está discutindo com o autor, as questões das tecnologias da educação do campo. A gente não colocou ainda no texto, porque a gente está aguardando o autor, a escrita do autor, para a gente inserir. Pode seguir, Lino. Bom, na questão da fundamentação legal, vocês trazem, né, no texto, está tudo lá escrito no caderno. A questão da Constituição Federal de 88, a LDB, a 9394 de 96, traz um pouco do Plano Nacional, que ainda está em vigente, né, até dezembro de 2025. Quem tiver os textos da CONAI pode acrescentar, né, porque a gente sabe que já está sendo discutida a questão do novo Plano Nacional. E aí vem com o parecer do Conselho Nacional sobre as diretrizes operacionais e a própria resolução, que é a base de nosso estudo, que é a Resolução 1 de 2002, que institui as diretrizes operacionais da educação do campo nas escolas do campo. E demais que dão conformação à educação do campo. Temos aí a Resolução A 2008, que a gente utiliza também, que são as diretrizes complementares. Né? Importante a gente entender que em 2002 era instituído escolas do campo, em 2008 ele foi consolidado em educação do campo, e em 2010 como modalidade de educação do campo. Pode seguir, Vilma. E aí tem os marcos normativos, né, que todos esses aí que a gente falou agora, pode seguir, Vilma. Pode seguir, Vilma. Bom, temos aí a Lei Federal 11.947, de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do PDDE, do campo. Temos também a Federal 6755, de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de Professores, de profissionais do Magistério da Educação Básica, né, através da CAPES. Temos aí o Decreto Federal, que é o PRONERA, que dispõe sobre a política de educação do campo. Então, tem esses textos todos lá, que vocês não precisam se adentrar e escrever, está tudo lá. E temos a resolução de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, e de lá temos a do campo. Bom, traz também no texto os marcos conceituais, como é que é concebida a educação do campo, quais os conceitos, quais os autores que discutem a questão do conceito da educação. E aí a gente destacou aqui que a concepção de educação do campo não se limita apenas à discussão pedagógica de uma escola localizada no meio rural, nem de aspectos didáticos e metodológicos. Ou seja, esse conceito de educação do campo diz respeito a construção de um novo modelo, desenho de educação escolar do campo, que tenham as matrizes formativas dos sujeitos do campo. Então, é justamente por isso que a gente está aqui, para justamente fazer essa construção desse novo modelo de educação do campo, que não mais aquele anteriormente adaptado no meio da cidade, né? Apenas que tenha ele mesmo uma identidade própria.
E temos aqui um conceito que que diz a respeito à adequação das necessidades de vida do e no campo, essencialmente que seja formulado pelos sujeitos do campo. Quando a gente pede a vocês que criem essa comissão com os segmentos, é justamente isso, para ter outras vozes também, interferindo, dando sugestões, né, implementando matrizes que tenham voz e vez do documento. E tendo o campo como matriz de referência. Então, diz também a respeito de consolidar essas matrizes, os pilares da política de educação do campo, assim representados nos marcos conceituais, identificando as unidades escolares como escolas do campo. Então, assim, dentro do texto, traz alguns autores que discutem sobre isso, né? Sobre essas concepções e sobre essas características da educação do campo. Dentro dessas concepções, a gente traz a concepção de conteúdo, que tipo de conteúdo, que metodologia de ensino. A gente traz a concepção de avaliação de aprendizagem, que tipo de avaliação de aprendizagem é necessário, é viável e corresponde à questão da especificidade do campo. Dá uma sequência aí, Vilma. A concepção de mundo, que a gente não pode desvincular, né? Apesar de ter a gente está diante de um modelo de econômico capitalista, então a gente tem que ver aonde estamos, né, dentro desse modelo capitalista, os enfrentamentos para que supere essa questão de sociedade de classe. Tem a concepção de escola, então que tipo de escola é necessária para que atenda esses sujeitos do campo? Dá uma sequência, Vilma. Bom, Newtona já entrou, Vilma? Tá. Pronto. Então nós temos aí os princípios da educação do campo. Isso aí a gente precisa verificar os que citam postos nos documentos supracitados, aí, como falei anteriormente, a LDB, o Plano Nacional, o CONAI, discussão do CONAI sobre o Plano Nacional, diretrizes operacionais, diretrizes complementares, os DCRCB, o DRCB, que é o Documento Referencial Curricular da Bahia, Plano Municipal de Educação, aquele município, o Sistema Municipal de Ensino, então, verificar se é sistema ou se é rede, como a gente sempre pergunta, a resolução de diretrizes municipais que trata da educação no campo, a gente verifica que tem alguns municípios que já existem, né, algumas demandas de educação do campo, então é necessário trazer para esse documento, o regimento escolar da educação do campo, a Associação de Pais Mestres, o que é que diz no texto do Estatuto da Associação de Pais e Mestres com relação à educação do campo. E o próprio projeto político-pedagógico da Escola do Campo, caso alguns de vocês, alguns dos municípios, eu acredito que a maioria, né, já tem, então já pode incrementar a parte que trata das questões das especificidades do campo. Dá uma sequência, Vilma. Bom, esses conceitos e as relações com os princípios da educação, ele está intimamente ligado com a questão da terra, do trabalho, da história, da cultura, a questão da luta social, das vivências e experiências, do conhecimento popular, da organização coletiva e da agroecologia, contrapondo a questão do agronegócio. Pode seguir, Vilma. Bom, considerando essas matrizes como sugestões, ou com sugestão, devido ao forte debate realizado entre os educadores do campo, nos encontros em atividades de coordenação pedagógica, durante o processo de construção dos PPPs, na organização do trabalho pedagógico e em propostas de formação continuada, como é o caso, né, nosso aqui do FormaCampo. Giltânia, se quiser, pode entrar aí para continuar, viu? Eu só estou dando sequência aqui. Eu acho que ela não entrou, né? Boa noite. Ah, tá. Não consegui entrar aqui agora. Boa noite a todos. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas estamos aqui, né? Isso aqui importa. Marta, a gente já está trazendo para vocês aí da construção do capítulo, né? Que vai estar junto o capítulo das diretrizes e das matrizes. Eles acabam comungando
E uma questão que eu quero estar trazendo para vocês, e algumas pessoas têm entrado em contato comigo no PV, perguntando se é necessário seguir no formato que nós estamos encaminhando para vocês, a construção tanto da matriz quanto da diretriz. E aí a orientação que a gente está dando para vocês, as diretrizes, trazendo para vocês como deva estar a organização do documento. Mas as especificidades, e caso vocês queiram estar acrescentando, né, alguns elementos que vocês acreditam ser importantes para estarem no documento, não existe nenhuma restrição em relação a isso, porque algumas pessoas estavam me perguntando se teria que seguir o formato que está, sem haver nenhum ajuste. Muito pelo contrário, os ajustes precisam ocorrer porque vocês precisam adequar as especificidades dos municípios em que vocês estão atuando, né? Dito isso, trazendo a questão do contexto da educação do campo nos sistemas e nas redes de ensino dos municípios do estado da Bahia, é necessário que se faça uma descrição da educação do campo no município, né? Então, apoiar como é que está a educação do campo no município, quantas escolas, né? Quantas escolas da cidade atendem alunos do campo, né? E quantas escolas do campo. Fazer sistematicamente essa descrição, quantos programas de educação relacionados ao campo o município já tem disponível, né? Ou quantos ainda não aderiu, né? Porque aí vai precisar se adequar, inclusive em relação ao censo, né? Vai precisar constar no censo também. É importante visitar e verificar o site do IBGE com os dados lá da cidade disponíveis. E o site já está até aqui posto. Incluir assentamentos, acampamentos, tá? Toda a diversidade territorial que vocês têm deve estar incluso nessa contextualização da educação do campo. Se as escolas são nucleadas, se elas são multietapas, né, se elas são multisseriadas, como é que está essa organização, né, a questão da regional, dos territórios, da localização, abordar os aspectos históricos, geográficos, demográficos, socioeconômicos e culturais do município. Isso é fundamental para que as diretrizes e as matrizes tenham, de fato, um peso, né, um peso legal para o município. E, para além disso, que seja um documento pautado no estudo mesmo, né, realizado pelo município, para ficar à disposição de todos os envolvidos e da comunidade como um todo, para conhecer todo esse processo de princípio, organização, descrição e abordagem histórica, social e cultural da educação no campo no município, a nível de Brasil e também no município em que vocês estão atuando. Aí pode passar? A outra questão é não deixar de trabalhar essa questão que, para nós que trabalhamos a educação do campo, é primordial, que é a relação escola-comunidade e as especificidades do sujeito, né? Primeiro, que a educação do campo ela só se constrói a partir dos sujeitos do campo, né? É aquela máxima de dizer nada sobre mim sem mim. Então, para falar da educação do campo, os sujeitos do campo é quem precisam estar nessa construção coletiva. E nós sempre enfatizamos isso, né? Tanto eu, Vilma, a professora Arlete, Anthony, sempre enfatizamos, e demais colegas que trabalham a temática, né, e teóricos. Não. Então, quem são considerados os sujeitos do campo? A princípio, aqui, né, os agricultores, com e sem terra, trabalhadores rurais assalariados, acampados e assentados, quilombolas, indígenas, povos da floresta, ribeirinhos, né, os camponeses, e daí sucessivamente, né, porque vai depender de cada realidade.
tem algumas realidades que os ciganos fazem parte da educação do campo. E por aí nós vamos adentrando e ampliando o leque desses sujeitos que compõem o campo. Assim, abordar as especificidades dos povos do campo, os saberes, a cultura, a história da comunidade e da escola, nas propostas pedagógicas, como a exemplo do PPP, né? O Projeto Político Pedagógico vai precisar adentrar sobre a realidade desses sujeitos do campo, de que eu acabei de citar que é assim. A forma como a escola e a comunidade se relacionam, isso precisa ser trabalhado e organizado dentro do documento, os níveis e modalidades de ensino existentes, né? Mobilizar a comunidade de forma permanentemente contra o fechamento das escolas do campo e quilombolas em todos os municípios baianos, e aí vale um destaque maior de dizer que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que as nossas escolas do campo sejam fechadas. Então, lancem mão das normativas que nós temos disponíveis, né, que garante que esse fechamento ele não pode acontecer, até porque não se justifica que os municípios eles têm recursos, né, e basta vontade política de fazer acontecer as coisas. E para a educação do campo, os nossos sujeitos do campo, eles, de fato, sejam legitimados e representados, nós precisamos garantir que os nossos alunos permaneçam nos seus territórios, porque a escola no território, ela é referência, a escola no território, ela é fator preponderante para a continuidade da comunidade, né? Porque é na escola do campo onde acontecem as reuniões, onde acontecem os encontros coletivos, onde acontecem as manifestações culturais, as festas, ou seja, a escola é referência para o campo. Então, né, e se tem 1, 2, 3, 4 alunos, eles precisam estar no campo, porque é direito, né? Nós não estamos falando nada mais, nada menos do que direito, e direito precisa ser garantido. O direito à educação, ele é inalienável. Então, sendo inalienável, significa que as autoridades, o poder público, de forma geral, não se discute. Tem que acontecer, tem que fazer acontecer, né? Então, é nesse percurso que nós trabalhamos na perspectiva da educação do campo como direito, né, exigindo dos municípios, exigindo do Estado brasileiro, exigindo do Brasil como um todo, né, governo federal, aí representado pela SECADI, que se faça valer a educação do campo em todas as suas especificidades, em todas as suas particularidades. Então, é isso, pessoal. Eu vou retomar aqui, eu tinha pedido, Nilton, um espaçozinho antes de você entrar, para eu poder falar um tiquinho só da matriz curricular, porque ainda não é o momento da matriz curricular. Mas eu tenho recebido no privado algumas questões sobre isso, das pessoas que já terminaram, né, as diretrizes querendo. Veja bem, a matriz curricular, ela vai ser posta no documento a partir, me parece que do capítulo 3, porque é no capítulo 3 que a gente vai discutir a matriz curricular dentro do documento das diretrizes. Veja bem, até ano passado, a gente tinha um GT de diretriz e um GT de matriz curricular. Mas o que a gente percebeu? Que as primeiras questões desse documento, tanto das diretrizes quanto da matriz, é a mesma coisa. Então, perceba aí nesse documento que eu coloquei, só um esquemazinho aqui pequeno, para vocês entenderem. Veja bem, o documento da matriz curricular, realizar diagnóstico do território e da comunidade. Vocês vão fazer isso nas diretrizes, então o diagnóstico já está ok. Constituir coletivos de elaboração, a comissão, ou seja, da diretriz vocês também já estão fazendo. Estudar os marcos legais e pedagógicos para a matriz curricular. Vocês já estão fazendo, vocês farão nas diretrizes. E assim segue sucessivamente. O que vai acontecer? Quando chegar no capítulo 3, aqui do documento, que acho que vai ser no terceiro ou quarto encontro, aí a gente vai detalhar como vai ser feito. A única coisa que eu preciso que vocês façam nesse momento é quando vocês forem fazer as escutas sensíveis,
vocês aproveitarem o ensejo e já discutir com a comunidade escolar quais seriam as temáticas que eles gostariam de colocar na parte diversificada e criar junto com eles já um nome para essa parte diversificada, porque toda a parte escrita a gente vai fazer junto com as diretrizes. É como se a matriz curricular estivesse no meio do documento das diretrizes. Entende? Então, essa matriz curricular, ela não significa somente aquela antiga grade, aquela tabela que a gente coloca, componente curricular, parte nacional comum, né, a comum, que a gente precisa respeitar, e na parte diversificada você coloca lá, por exemplo, uma disciplina, educação do campo e diversidade, por exemplo. Não é só isso. Não é só isso, porque embaixo no documento, naquele capítulo 3, nós vamos explicar o que vai conter dentro desse componente curricular, quais são as habilidades que o município vai criar para atender aquele componente curricular. Então, se acalme, que mais ou menos na terceira ou quarta, acho que é no quarto encontro, é que nós vamos destrinchar a matriz curricular. Até lá, nós vamos fazer os textos necessários de contextualização das diretrizes, que é o mesmo da matriz curricular. Então, a matriz curricular estará dentro do documento das diretrizes como parte desse documento, e não como um documento afim. Entende? Então, a gente fez essa mudança porque a gente entendeu que o município estava fazendo o mesmo trabalho, fazendo diretriz e matriz separadamente, estava fazendo o mesmo trabalho. Então, é isso. Vandique, você anotou algumas questões aí, Vandique, que você falou que ia anotar, para a gente responder? Não houveram perguntas aqui no chat. Agora, vamos ver quem está com a mão levantada, então. Aí a gente responde os que estiverem com a mão levantada. Se tiver, né? Não tem ninguém inscrito para fazer pergunta. As nossas lives, elas duram entre 1h30 a 2 horas. A gente não utiliza mais do que isso. Então, nós vamos completar ainda 1 hora de live. Se vocês não tiverem perguntas a serem feitas, se tudo que Anthony e Niltânia colocou aí, que são aquelas partes iniciais do documento, contextualização do município, panorama da situação da educação do campo no município. Se tiver tudo ok, a gente já vai finalizar e, mais uma vez, pedir 1000 desculpas, 1000 perdões para vocês sobre esse transtorno horroroso, né? A gente não estava esperando, nós tivemos ali ditos no grupo que as pessoas se prepararam para esse encontro e não teve, né, possibilidade de entrar. Quero dizer para todo mundo que nós também nos preparamos para o YouTube. Essas coisas acontecem, não é o GT1 que comanda isso aí, nós temos superiores que comandam isso aí, nós temos técnicos que comandam isso aí, infelizmente, tecnologia tem esses problemas, né? Às vezes a gente não consegue fazer, então a gente pede realmente desculpa. Vou abrir aqui e pedir Jorlanda para falar. Pode dizer, Jorlanda. Pode dizer, Jorlanda. Boa noite. Hoje à tarde, eu até sinalizei a questão das diretrizes, vai envolver as escolas da sede que atendam os alunos do campo. Eu posso estar fazendo essa reunião também com esses diretores e coordenadores para formar, né, esse grupo de estudo onde vão fazer construção, né, porque nós estamos na luta, junto com o secretário, para a gente poder reconhecer as escolas como as escolas são educação do campo, né, porque ela está inserida ela é construção na sede, mas o alunado dela, ela tem 80% do alunado, que é apenas um período, que é a tarde, é todo do campo. A gente divide, geralmente, amanhã são os alunos tudo da sede, e à tarde elas atendem os alunos da zona rural, tanto colégio como educação primária, porque ela abrange vários, até fora do município, de certa maneira, a gente atende também no nosso município alunos que são da zona rural, que acaba sendo rural de outro município, mas estuda no nosso município, porque a divisa é mais próximo daquela escola. E aí, a minha inquietação é que eu tive falando com a coordenadora técnica geral do município, e a preocupação dela, porque nós temos escolas que não têm PDDE, né? Não está incluso lá no censo, porque ela é como se fosse extensão de uma outra escola, mas está em outra comunidade, né? E aí, como é que eu vou fazer com essas escolas? Elas vão ter as diretrizes, elas vão ter sua documentação separada, ou vai ser apenas uma só que abrange todas?
Alguém vai responder, Anthony ou Nilton? Eu posso iniciar a resposta, depois Antônio complementa aí. Eu estou entendendo vocês. Você está colocando das escolas que são do campo, mas que atendem alunos do campo, mas que estão na cidade, não é isso? E de escolas do campo que são do campo, mas ainda não estão constando no censo como do campo. As da cidade é que não estão contando no censo que ainda é do campo, é isso? As da Ela é do cidade? campo, mas ela está no censo de outra escola que está no povoado. Ah, tá. A primeira E coisa é considerada escola do campo, mas ela não tem lá no censo, e ela não tem o PDD dela, né? E nem o INEP. Certo. Olha só, essa escola. Primeira coisa, vocês vão precisar se organizar para fazer o levantamento de quantos alunos são atendidos por escolas que são do campo, né? E quando vocês forem preencher o censo, vai precisar constar no censo. Porque tudo começa a partir do censo, gente. Nós precisamos colocar as escolas no censo. Se são escolas do campo e que elas não têm PDDE, né, no primeiro momento, vocês podem estar fazendo o PDDE Equidade, que é aquele PDDE Equidade para o campo, que você pode reunir as escolas menores em consórcio. É no formato de consórcio. As UECs, que são as unidades executoras, elas podem receber os recursos através de consórcio, ou seja, uma escola sede da zona rural que vai agregar as escolas menores para receber o recurso. É uma estratégia que o município pode adotar para que a escola não fique sem os recursos do PDDE campo, entendeu? Mas para as escolas que têm um número menor de alunos, que é o que nós estamos brigando para que não feche nossas escolas. Então, uma das formas para não fechar as escolas do campo, para que se receba o PDDE para ser utilizado nessas escolas com quantitativo de alunos menor, é através do consórcio. Já tem alguns municípios que estão fazendo isso, né? Porque é uma das diretrizes lá do governo, né, na parte de recursos, de financiamento do Fundeb, é que vocês podem ter essa opção. Então, é uma forma de garantir os recursos, garantir que as escolas tenham unidade executora, né, e que possa ser gerido os recursos. E para as escolas da cidade, que atendem os alunos do campo, mas não constam no censo, vocês precisam se organizar para poder fazer esse mapeamento do quantitativo de alunos, e esses alunos precisam ser inseridos nos próximos censos como alunos oriundos do campo, atendidos pela escola da cidade. Aí, Antônio pode me complementar aí, Vilma também, se caso queira. Em relação ao documento das diretrizes, que parece que ela perguntou aí se a escola teria que participar da elaboração desse documento. Se a escola receber, em maioria, os alunos da educação do campo, sim, ela vai fazer as diretrizes também. Ela só não enquadra nisso aí se ela tiver minoria, for menor a parte de aluno do campo, porque aí ela não entra naquele parecer 2010, né, que faz esse reconhecimento. Mas se ela tiver maioria, você precisa fazer com que elas participem da organização e que as diretrizes sejam montadas também. Sobre o reconhecimento, a gente precisa montar um processo do ponto de vista dessa escola que está na cidade, e ela provavelmente no censo ela vem como urbana. É isso? Então a gente consegue montar um processo, isso é um processo montado de reconhecimento por lei municipal. Isso. Entende? Mas para isso funcionar, vocês precisam estar com a proposta pedagógica alinhada à educação do campo, vocês precisam também estar com o parecer do Conselho Municipal de Educação atestando que eles foram nestas unidades de ensino e comprovaram que o número de matrículas do aluno do campo é superior ao do aluno urbano. Então, tem esses processos que a gente precisa fazer. Deixa eu ver se tem mais alguém que levantou a mão. Antônio, quer falar alguma coisa? Pode falar. Tem uma mão aí, Rosinan. Boa noite. Tá vendo, Tânia? Rosinan, só um minutinho, deixa eu só complementar aqui o que Vilma e Viniltana falou, porque a gente tem cursistas aqui de toda espécie no sentido de segmento, de professor, de movimentos sociais, e é preciso entender aonde cabe cada documento desse no processo de construção.
Porque uma coisa é a construção de um documento da Secretaria de Educação para o sistema de educação. Uma coisa é a construção de um documento para a escola do campo. Então, quando a gente fala, né, quando a gente trata da questão das diretrizes e das matrizes, é um processo de construção do sistema municipal de ensino, ou seja, do secretário, do conselho e da escola. Então, são 3 órgãos que representam o sistema municipal, ou a rede municipal, e aí constrói documento. Diretriz não é apenas para a escola. Diretriz é um documento do sistema municipal de ensino do seu município. Pronto. A questão, quando eu falo diretriz, que vai criar um produto que seriam as matrizes, que também é para o sistema, né? Sistema municipal de ensino, com as especificidades da educação do campo para as escolas do campo. Pronto. Uma outra questão que a colega citou, que o cursista citou, foi a questão do PPP. Quando fala de PPP, não é PPP da secretaria, é PPP das escolas do campo. Então, existe documento que é do sistema e existe documentos que é da escola do campo. Então, para a gente não confundir, diretrizes e matrizes é documento do sistema de ensino, que quem é o sistema de ensino? Secretaria, conselho, escolas. PPP, Projeto Político Pedagógico, é uma construção para a escola. Então, cada escola ela tem essa autonomia de construir o seu com base nos seus sujeitos que estão lá, tá certo? Para não haver essa confusão, porque às vezes a gente fica falando e no ritmo da fala a gente fica parecendo que os cursistas entendem que pode ser que é um documento de diretrizes para cada escola. Entendido? É só para complementar aí e acrescentar o que Niltânia falou e o que Vilma falou também, para com vocês. Rosinã, pode seguir, desculpa. Boa noite, boa noite. Eu ia perder o... Boa Eu sou aqui de Onápolis, né? Território Costa do Descobrimento. E aqui no nosso município, a gente teve, há uns anos atrás, um sistema de nucleação de escolas. Algumas escolas eram nucleadas de uma escola do campo e algumas outras escolas eram nucleadas como escolas da sede. Essas escolas, algumas foram fechadas, e o ano passado, todas essas escolas pequenas de nucleação, elas foram extintas pela gestão. Este ano, uma dessas escolas que foram extintas, ela reabriu como uma extensão de uma escola urbana. Só que essa escola, ela é rural e funciona em uma associação comunitária. Como fazer todo esse processo para essa escola? Porque ela é uma escola do campo, ela não é uma escola urbana. Todos os alunos são do campo, só que ela é uma extensão de uma escola urbana. Como fazer? Vilma aí tá craque, isso aí. Do campo. A gente só vai, já que ela é uma extensão, a gente só vai conseguir fazer esse reconhecimento se esse número de alunos de extensão for superior ao que está na escola sede. Porque se a gente não conseguir, aí a gente não tem como fazer esse reconhecimento, a menos que a gente abra uma outra escola, que a gente crie uma outra escola com essa extensão, que é possível também. Agora, você pegar a extensão toda, porque tem a escola sede, porque tem essa extensão, se o número for inferior ao que está na sede, a gente não consegue. Mas a gente pode lutar para poder fazer uma escola independente. O que seria muito interessante, se o número de alunos for... Aliás, qualquer número de alunos convém uma escola do campo, né? Com o nome de escola do campo. Eu acho interessante vocês fazer esse reconhecimento da escola como do campo, fazer o processo de lei municipal reconhecendo essa extensão, a extensão. E aí vai criar um nome para ela, enfim, fazer o INEP dela, e todos os proclamos aí agora serão feitos a partir dessa criação de uma nova escola. Eu acho mais interessante. Você sabe quantos alunos tem lá nessa extensão? Não sei, porque é uma escola urbana, mas eu vou passar a saber. Inclusive, Veja. Essas escolas, quando elas eram nucleadas, cada uma tinha seu nome próprio, tinha sua documentação, entendeu? Todas elas, apesar de serem escolas que faziam parte de uma nucleação, elas tinham toda a documentação. Por exemplo, essa escola mesmo que eu estou falando, ela se chamava Escola Renascer. Ela tinha uma documentação com esse nome. Reativa. Aí, o ano passado, essa escola foi extinta. Saiu um diário oficial e tudo. Esse ano ela reabriu, só que reabriu como uma
Extensão, é um prejuízo. Isso é um prejuízo danado. Porque a gente, inclusive, como eu comentei com a colega, que eu fiz todo o levantamento, a gente fez o levantamento, né, dos acampamentos, das associações, e aí eu falei assim, mas essa escola, que ela é uma extensão da urbana, e ela está na associação comunitária que faz parte do campo, né? Aí eu fui perguntar lá na parte de documentação escolar, a colega falou, não, essa escola foi extinta o ano passado. Está aqui o número de diário oficial e tudo, ela foi extinta, e agora ela está reaberta como uma extensão de uma escola urbana. Ô, Rosina, fora essa escola que você está trazendo essa realidade, quantas outras escolas do campo vocês têm aí? Nós temos 6 escolas do campo. 6 escolas do campo. 6 E que escolas atendem alunos do campo? que atendem na alunos do cidade? campo. Não, Não, eu digo, além das do campo, as que vocês têm na cidade que atendem alunos do campo. no município, são poucas as escolas. O que a gente tem mais escola que recebe aluno do campo é a escola do Estado, que são os alunos que eles terminam o ensino fundamental 2 e vêm para o ensino médio, que a gente não tem escolas de ensino médio no campo, a gente só tem até o fundamental 2. Entendeu? Mas a gente, na escola, no meio urbano do município, se eu não me engano, a gente não fez levantamento ainda, mas são 1 ou 2 escolas que tem, mas são poucos alunos do campo que estudam no município, nas escolas urbanas municipais. Apesar também que as escolas do Estado que atendem alunos do campo também vão precisar se adequar, né, ao atendimento dos alunos do campo, né, porque também já é proposta do governo estadual. Faça isso tranquilo, só para entender. Obrigada aí pelas explicações. Se tem mais alguém inscrito. Mais alguma, Vilma? Só a questão Não. dos cadernos que estão perguntando, que já está disponível no site do A Forma questão Campo. da atividade, que a gente precisa explicar a atividade do caderno. Essa atividade, você colocou, não foi, Antônio, a atividade? Então, a atividade que está lá no caderno, esse caderno de hoje, ela poderá ser realizada por um coletivo de professores, que vamos supor que os professores não queiram fazer individualmente, no sentido de, eu estou muito ocupada, eu não tenho condição de fazer, que a gente sabe que a realidade é essa que eles falam para a gente. Vocês podem orientar para responder no coletivo da escola, não tem problema no AC, discutir a atividade e fazer o texto coletivo ali. Mas cada um tem que fazer a postagem dessa atividade no link de frequência da próxima live. Na próxima live, terá lá dentro do link de frequência, escrito lá o arquivo de upload. Ali você vai clicar e enviar sua atividade. Se por acaso você só assinar a frequência e não anexar a atividade, a carga horária da atividade você não ganha. Você só ganha a carga horária de assistir a live. Entendeu? Então, é importante que você oriente aos professores que, ainda que foi feito um trabalho coletivo, cada qual tem que ter o seu arquivo para poder postar no momento da assinatura da lista de presença. Cecília, pode falar. Boa noite, eu sou aqui de Eunápolis também, junto com a minha colega Rosinã. Ela colocou essa questão da escola renascer, e aí surgiu uma dúvida, que nós estamos iniciando, né, o capítulo 1, assim, que a gente já estava iniciando desde o ano passado, e aí surgiu essa dúvida, que essa escola, ela está em um assentamento, que é o assentamento Terra Bahia, e aí a gente ficou, ela vai entrar na diretriz também, porque a gente está fazendo história de cada escola, né, toda a história para colocar na diretriz. Então, essa escola que foi desativada, e que tem a possibilidade de reativar, ela vai entrar nas diretrizes? Ela tem possibilidade de reativar? A gente está correndo atrás. Já tem. A gente está com o nome que era Escola Renascer, ser independente, ter seu INEP, a gente já procurou organização escolar, mas a dúvida é, a gente precisa esperar que ela seja reativada ou ela já pode entrar nas diretrizes, porque ela tem toda uma história de assentamento, né? Se ela já está dentro de um assentamento, aí já pode unir força com os assentados para fazer com que ela, né, retome para a comunidade como é de direito. Entendi. Esse movimento que vocês estão fazendo aí é o movimento correto mesmo. Certinho. Obrigada. Cecília, mesmo que não tenha essa demanda dentro do município, a perspectiva do documento ela tem que incluir os povos indígenas, quilombolas, assentados. Você
precisa abrir espaço para os ciganos, então, assim, para os povos ciganos. Então, assim, o documento ele tem que abranger na perspectiva real, exatamente, mas também na perspectiva futura, que vocês podem receber esses estudantes, entendeu? Então, assim, independente de que reabra a desativação, no caso, que independente de que reabra, trabalhe na perspectiva de que vai reabrir. Nós Entende? temos documento de referencial curricular do município de Onápolis, e lá a gente já colocou sobre a questão do quilombola, povos itinerantes, a gente já pensou no futuro, né? A gente não tem nenhuma escola registrada, mas nós colocamos no nosso documento. É mais uma força para fazer com que elas, né, sejam reativadas. Isso. Tem um capítulo, o Vilma falou aí sobre o capítulo 3, a questão da construção da matriz. Tem o capítulo 4 também, que vai discutir a questão da pedagogia da alternância, da itinerância. Então, tem várias questões de subtópico dentro do documento que vai tratar sobre esses povos, esses estudantes, né? Esses filhos de trabalhadores que vêm oriundos dessa perspectiva de alternância, de itinerância, dentre outras questões. Então, assim, é necessário, mesmo que não tenha, coloque. Eu vou esperar chegar nesse capítulo, que a gente tem um anseio muito grande com a questão da matriz, por conta das turmas muito seriadas, que segue a matriz de uma escola urbana. Então, assim, tem inglês, e aí o professor que entra do 3º ao 5º ano, a matriz é uma, no 3º, no 5º ano é outra. Então, a gente aqui, eu e Rose, né, Rose? Nós estamos nessa luta, nesse anseio aí, para ver se a gente consegue adequar a matriz curricular para as turmas muito seriadas. Isso. E eu tenho uma questão também sobre as condicionalidades do VAA. Tem uma questão lá das condicionalidades, por que a gente preocupa com isso? Porque não é interesse do programa fazer com que vocês percam recurso. E aí tem a questão da educação computacional, não esqueci o nome, relacionada à questão tecnológica. É BNCC computacional. Isso, BNCC computacional. Veja Isso. bem, a gente pode, a princípio, até que essas escolas sejam contempladas com equipamentos, a gente pode estar colocando dentro do nosso documento a questão da tecnologia desplugada. E aí, se você não consegue, se vocês ainda não ouviram esse termo, se vocês não sabem, dê uma pesquisada, porque é muito simples. E aí, a computação desplugada é bom porque vocês colocam a BNCC Computação dentro do nosso material, e a gente traz a tecnologia desplugada para tratar. Por exemplo, o tratamento de água, o movimento que faz a caixa de água lá, da cisterna, é uma tecnologia desplugada. Entende? Então, essa ação, ela está dentro da BNCC Computação, dentro do nosso documento, adaptado para a educação do campo. Adaptado não, criado para a educação do campo. Então, assim, a gente não tem interesse de perder as condicionalidades. Então, a gente tem que criar ações que vai contemplar a BNCC Computação dentro da nossa proposta também. Eu acredito que na própria escrita vocês vão ver que terá a oportunidade de fazer essa questão da tecnologia também. Eu lembrei, para mim, a pauta de hoje, mas eu lembrei que é uma condicionalidade e a gente não pode perder as condicionalidades. Então, invista, por enquanto, na tecnologia desplugada, que é o entendimento de como funciona a cisterna, enfim, tem várias situações na agricultura familiar que é uma tecnologia desplugada, e a gente pode fazer Na nossa BNCC computacional, tem as atividades de desplugada. Pronto, maravilha. É isso. No município. Petronilho, né? O bom é que a ideia, né, da formação é essa, né? Não muito mais teórica, é muito mais prática e tirar muito mais as dúvidas existentes. Fazer igual ao outro, foi o erro que deu certo. Antes de Petronílio, que está aqui com a mão aberta, só chamando a atenção para que vocês, dos municípios, entendam que cada município ele tem um coordenador territorial e que são responsáveis por vocês. Então, assim, eu acredito que a gente, eu, Niltânia e Vilma, a gente não dá conta de responder todas as mensagens, inclusive aqui no meu tem um monte aqui, sem mais de 5, eu nem vou contar aqui. Mas tem muitas mensagens que eu não dou conta de responder justamente pela demanda. Então, para isso, existem os coordenadores territoriais, e vocês precisam buscar esse coordenador territorial que está lá esperando vocês para tirar as dúvidas, entende? Então, eu gostaria que vocês
atentar-se para isso, para ter a resposta de imediato que é necessário para que vocês não fiquem na dúvida, entende? Petronílio pode dar sequência, falar. Eu não sei se já. Boa noite, pessoal. Petronílio, município de Barrocas, né? Sou dirigente municipal de educação. Então, eu não sei se alguém já fez essa pergunta, mas como eu consegui entrar só agora, eu vou fazer a respeito das escolas do campo, que o município de Barrocas ele é predominantemente com escolas do campo. Nós temos aqui no município atualmente 28 escolas, sendo que 23 estão no campo, e conseguimos agora reabrir mais 4, que tinham 8 fechadas, e no campo também. E aí, assim, eu ouvi lá em Guanabi falando sobre a questão do reconhecimento, e nas escolas lá, no nome da escola tem lá, Escola do Campo, tal, tal, tal. E aí isso me interessou bastante em fazer isso aqui no meu município. Eu queria saber como é que a gente faz esse reconhecimento, se precisa do conselho, se é lei municipal, como é o trâmite legal para que as escolas tenham essa nomenclatura. Por exemplo, na minha comunidade, que eu moro na comunidade aqui de origem quilombola, e aí eu queria colocar Escola Municipal do Campo João Francisco Pereira. Eu queria fazer isso. Aí eu queria saber o trâmite legal para fazer esse processo. Petronílio é por lei municipal, Petronílio. No caso seu, que a gente tem aí essa questão da formação com ônus, que é da gente orientar nesse sentido nos municípios. Mas pelo que eu estou vendo, a sua situação ela não é tão grave para ter necessidade da gente ter que ir aí fazer esse processo, porque a sua já está localizada no campo, né? E você está precisando aí simplesmente da nomenclatura, porque provavelmente se o endereço que está no CIMEC, que está no censo, é rural lá de localização, ela já é do campo. Então, você vai fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara Municipal, fazendo o reconhecimento em nomenclatura dessas escolas. O processo seu aí é simples e rápido de ser feito, porque as suas escolas já são do campo. O processo que a gente precisa ir no município é aquelas que estão localizadas na cidade e que têm, em maioria, os alunos, os estudantes do campo. Aí a gente tem que fazer um outro tipo de processo. Mas no caso seu aí é simples, é só um projeto de lei, manda para a Câmara, e bem justificado do porquê que você quer que modifique o nome e está tudo certo. Aí não esqueça de envolver o Conselho Municipal de Educação, né? Sim. Vai precisar para vocês fortalecer na hora de mandar esse projeto de lei que Vilma está colocando aí para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Vereadores que discute a educação, né? Porque dentro da Câmara de Vereadores tem as comissões, né? A Comissão de Educação vai ficar responsável por essa pauta dentro da Câmara. Obrigado. Eu ia falar sobre isso, o que Niltana falou. Essa proposição ela tem que partir da comissão junto com o conselho. Então, você pode fazer essa proposição para a comissão junto com o conselho e aí tramita com o projeto de lei na Câmara de Vereadores, do jeito que Niltana falou aí. O caminho é esse, entende? Só não aconselho vocês fazerem nada sozinhos, isoladamente. Tudo em coletivo. Quando acerta, acerta todo mundo. Quando erra, erra todo mundo. Mas o bom é acertar, né? Coletivamente. Mas você está no caminho correto aí de Barrocas e que tem 23 escolas do campo, não é isso? As outras são da cidade. Isso. No caso de vocês, a questão do financiamento ele já vem para 2026, já coerente com a educação do campo. Porque, pelo que eu estou vendo aí, ela não é educação urbana, né? Ela não é escola urbana, ela já é do campo e já é. Então, em relação ao financiamento, vocês já vão ter o acréscimo normalmente. Agora, nós temos aqui as escolas da cidade, elas funcionam com a metodologia do campo também. Porque nós recebemos um grande quantitativo de estudantes que vêm do campo. Por exemplo, as comunidades menores, elas não têm Fundamental 2. Esses estudantes, eles têm que vir para a sede ou para a comunidade mais próxima. Porém, tem comunidade que o mais próximo é a sede. Aí acaba tendo um grande número de estudantes na cidade, mas são do campo. E aí as escolas da cidade funcionam com a metodologia do campo também. Pelo menos na lei está assim.
Então, tem que reconhecer, se a maioria lá for do campo, aí esse movimento com a comissão aí e com o Conselho Municipal é de ir lá, fazer essa triagem, né, ver a quantidade, emitir um parecer atestando que essas escolas recebem, em maioria, a educação do campo, para poder fazer o reconhecimento legalmente dessas da cidade. Sim. Obrigado. Mais alguém, Vilma? Até agora, não. Acho que finalizou. Finalizou. Eu acho que a gente pode se despedir. Se alguém aparecer até a gente finalizar a despedida, a gente volta e dialoga. A gente a despede. Aqui no chat não há perguntas. Apenas uma dúvida mais cedo foi sobre a disponibilidade do material que foi trabalhado aqui hoje. Já está no site, né? Fica no site. É. E também a gravação vai ficar no YouTube, para que quem não entrou consiga Isso, assistir. a partir né? de amanhã. A partir de amanhã. E a lista de presença, 72 horas, ou um pouquinho mais, por conta do incorrente. Então, acho que já pode finalizar, né, Vilma? Agradecer aqui a Vandique pela contribuição, pedir desculpa às pessoas que esperavam lá no outro streaming, mas a gente improvisou aqui o Meet para que vocês não ficassem sem a formação. Agradecer a Niltânia pela colaboração junto conosco aqui na discussão, né, do documento, e agradecer a Vilma pela mediação aqui excelente. Bom, eu também quero agradecer a todos vocês, né? Que por mais que houve os impertérios, né? Mas deu tudo certo. E como o Anthony bem falou, saiu até melhor, né? Porque ficou numa conversa, num bate-papo, um bate-papo produtivo, né? Explicativo, esclarecedor. E eu creio que tenha contribuído para tirar as dúvidas de vocês que estão iniciando agora, né? E também dos que já estão nessa caminhada conosco, né? Agradecer a Anthony, eu sempre falo, né? Pela generosidade, Vilma também, Vandique, nosso querido, né, colega, parceiro. O bom do Forma Campo é que a equipe é muito parceira, né? E nós temos um coletivo de pessoas que trabalham muito unidas, assim, no ponto de vista de fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, a gente sempre trabalha na perspectiva do plano A, plano B, plano C, sempre tem um plano aí, mas deixar de fazer a gente nunca deixa, né? Só se acontecer algo, assim, fora daquilo que a gente normalmente vem prevendo. Então, é agradecer a todos vocês e dizer que estamos à disposição, né? Para no decorrer de toda esse Forma Campo desse ano, 2025, podemos estar construindo junto com vocês esses dois documentos que são pilares para a educação do campo, né? Na Bahia, nos municípios, na Bahia e também a nível de Brasil, né? Então, é agradecer mesmo. Vilma, Anthony e Vandique e todos vocês que se fizeram presentes, né? Estamos à disposição de vocês. Bom, gente, obrigada pela paciência em nos esperar também resolver um problema. E tem as mãos levantadas. Tem uma aqui, Michele, né? Nós estamos à disposição, às vezes eu procuro responder vocês o mais rápido que eu posso, mas às vezes a gente demora um pouquinho porque nós temos outros afazeres, né? Para além do Forma Campo. Mas na medida do possível a gente vai respondendo. E tem também os coordenadores territoriais que vocês também podem buscar na dúvida. Michele Souza, você queria fazer alguma pergunta, Michele? Pode fazer. Michele? Provavelmente Michele levantou a mão sem querer. Então, um abraço a todos, boa noite e bom descanso. Bom descanso. Tchau, pessoal. Ok, boa noite a todos. Vandique, obrigada, Vandique. Disponha, sempre à disposição.